Glória a Deus. Vamos dar um aplauso ao Senhor pela vida do pastor Breno. Obrigado pelo carinho. Mas quem merece ser aplaudido é o nosso Jesus, amém? Será que você pode dar um aplauso para Ele? Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de toda a adoração. Só Ele é digno, amém? Feche seus olhos. Coloque a mão sobre a sua testa. Eu gostaria de orar antes de ministrar essa palavra, a qual Deus colocou no meu coração. Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos diante de Ti as nossas vidas. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor tem nos escolhido para vivermos as Tuas promessas aqui na terra e avançarmos como o Teu reino aqui na terra. E nós sabemos, ó Deus, que grandes são os desafios e grandes são os inimigos que têm se levantado para impedir o avanço da Tua igreja. Mas nós cremos que nós servimos um Deus poderoso, capaz de vencer qualquer inimigo e nos levar a viver as Tuas promessas. Eu coloco diante de Ti a minha alma, o meu espírito, o meu corpo e toda a Tua igreja, toda a alma da Tua igreja, todo o espírito, ó Deus, que está aqui dentro. Deus, que flua somente o Espírito do Senhor. E aquele que não provém de Ti, que Ele deixe a nossa mente agora, pelo poder do nome de Jesus. Que nós possamos receber a Tua palavra, sendo processados em fé pela Tua palavra, para avançarmos e vivermos as Tuas promessas, tomando posse de cada uma delas em nome de Jesus. Diga amém. Diga eu creio. Diga eu recebo. Amém. Graças a Deus. Abra sua Bíblia comigo em 1 Samuel capítulo 17. É um texto bem conhecido, mas Deus falou comigo a respeito deste texto. E o tema da minha mensagem nesta manhã é: chega de afronta. Diga comigo, diga chega de afronta. Diga chega de afronta. Esse foi o tema que Deus colocou no meu coração para esta manhã. E Deus me fez lembrar de uma foto onde demonstra um grande gigante. E esse grande gigante, ele está bem à frente a uma pequena igreja. Uma igreja mesmo, física, a casa construída. E esse gigante, ele estava afrontando essa igreja. E essa igreja, ela estava como se meio que espremida no cantinho, assim, com medo desse gigante. E foi aí que Deus me fez lembrar desta palavra. E com esse tema, porque o gigante, ele pode se levantar de diversas formas para afrontar a igreja do Senhor. E pode ser que ele tenha te afrontado, mas hoje ele perderá todas as forças e você triunfará em nome de Jesus. Amém? Então acompanhe comigo então, versículo 1. E diz assim: os filisteus juntaram suas forças para a guerra e se reuniram em Socó de Judá. E acamparam em Efes-damim, entre Socó e Azema. Saul e os israelitas reuniram-se e acamparam no vale de Elá, posicionando-se em linha de batalha para enfrentar os filisteus. Os filisteus ocuparam uma colina e os israelitas a outra colina, estando entre eles um vale. Um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento dos filisteus. Tinha 2,90 metros de altura. Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze, que pesava 60 quilos. Nas pernas usava caneleiras de bronze. E tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A haste de sua lança era parecida com uma lançadeira de tecelão. E sua ponta de ferro pesava 7,2 quilos. Seu escudeiro ia à frente dele. Golias parou e gritou:
as tropas de Israel: por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu? E vocês, os servos de Saul? Escolham um homem para lutar comigo. Se ele puder me vencer, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu o vencer e o puser fora de combate, vocês serão nossos escravos e nos servirão. E acrescentou: eu desafio hoje as tropas de Israel: mande-me um homem para lutar sozinho comigo. E ouviram as palavras dos filisteus. Saul e todos os israelitas ficaram espantados e temeram muito. Davi era o filho de Jessé, o efrateu de Belém de Judá. Jessé tinha 8 filhos e já era idoso na época de Saul. Os 3 filhos mais velhos de Jessé tinham ido para a guerra com Saul: Eliabe, o mais velho, Abinadab, o segundo, e Samá, o terceiro. Mas Davi ia ao acampamento de Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Durante 40 dias, o filisteu aproximou-se de manhã e de tarde e tomou a sua posição. Diga glória a Deus. Essa história, ela me motiva muito, ela me desafia muito. E essa é a proposta dessa manhã. Aqui fala que existia um povo, mas não era qualquer povo. Existia um rei, mas não era qualquer rei. Era o rei Saul, e ele estava à frente do povo de Deus. Era um povo muito famoso, porque o nosso Deus, ele se manifestava em meio a este povo, concedendo a este povo uma vitória em todas as guerras que eram travadas, todas as batalhas que eram travadas. O povo de Deus triunfava, porque Deus era com o seu povo. Não existia inimigo capaz de deter o avanço do povo de Deus. O povo de Deus avançava, o povo de Deus tomava posse das terras, o povo de Deus entrava numa rota de sucesso sem igual, nunca visto antes, porque o Deus de Israel era com o seu povo. Mas neste momento se levanta um inimigo, e também não era um inimigo qualquer. Os filisteus, eles fizeram sucesso também, não mais que o povo de Deus, mas eles eram guerreiros, eles eram assassinos, eles eram homicidas, eles eram extremamente treinados para a batalha. E tinha em meio ao seu exército pessoas que se destacavam em meio à batalha. E chegado um determinado momento, o povo de Deus, junto com Saul, ele se encontra com os filisteus. E aquele que representava o exército inimigo se chamava Golias. Não era uma pessoa normal, não era uma pessoa comum, não era um lutador qualquer. Aqui diz que a couraça de Golias, só a couraça pesava 60 quilos. Você sabe quantos quilos eu peso? Vocês dão risada, que vocês sabem que eu já falei que eu sou magrinho, né? Algumas pessoas falam assim: pastor, você está magrinho. Não, queridos, não estou magrinho, eu sou magrinho. O estar é passageiro. Eu já estive mais gordinho, mas eu sou magrinho. Eu peso 60 quilos. E eu acho que eu estou jogando aí umas gramas para cima ainda, que talvez pese menos. Era isso que Golias carregava sobre só essa parte aqui do seu corpo, ó. Só essa parte aqui. A sua couraça pesava 60 quilos. Ele tinha uma força que não era normal. E a proposta do exército filisteu para afrontar o povo de Deus era: dá-me um homem, dá-me um homem. O povo de Deus estava em uma colina, o povo filisteu estava em uma outra colina,
Entre eles existia um vale, uma depressão, a qual Golias se apresentava, saindo em meio ao seu exército, e falava: por que vocês estão temendo? Vocês não têm o Deus de vocês? Vocês não estão sendo vitoriosos, aplacando todos os outros povos em meio às batalhas que vocês têm sido bem-sucedidos? É isso que Golias dizia. Golias dizia: por que vocês estão amedrontados aí? O Deus de vocês não é capaz de nos vencer? Eis aqui um desafio então, nesta hora: dá-me um homem. Dá-me um homem, ele falava. Se esse homem me vencer, todo o exército filisteu irá servir o povo de Israel. Agora, se esse homem perder, e eu o colocar fora do combate, preste atenção nisso, porque o que o inimigo ele tem tentado fazer com a igreja é tirada a igreja do combate, amedrontando a igreja do Senhor. E aqui diz que 40 dias e 40 tardes Golias fazia isso. Você imagina 40 dias. Às vezes a gente recebe uma pessoa em casa. Lá em casa tem agente de saúde. Tem algum agente de saúde aí? Aqui no nosso meio? Agente de saúde, se ele vai na sua casa e você não pode receber, ele volta depois. Detalhe, ele volta. É verdade, pelo menos o lado de casa ele volta. Eu falo para ele: ó, agora eu não posso te atender. Pode ser pode ser amanhã 10 horas. Amanhã 10 horas ele está lá. Eu não sei o que ele tem, mas ele volta. Mas tem algumas pessoas sendo incomodadas com isso, mas é bom até isso. Mas você imagina, uma pessoa pode estar incomodada com uma visita um dia, 2 dias, que não é esperado. Imagina 40 dias. 40 dias o inimigo chegando lá na tua porta: ó, ei, eu sou a crise financeira. 40 dias o inimigo chegando na sua porta: ó, eu estou aqui, eu não fui embora ainda não. 40 dias o inimigo se levantando contra você. Seu futuro, o que você anda fazendo com o seu futuro? Você está envelhecendo, plantando na nossa mente um espírito chamado medo. Um espírito chamado medo. Esta é a estratégia que o inimigo tem usado para paralisar a igreja de Jesus, colocando medo dentro da igreja, afrontando com medo, e o medo ele abre um portal para que a fé ela saia do nosso meio. E com isso a operação de demônios, elas são vistas, elas são liberadas, paralisando a nossa caminhada em Deus. Ou seja, 40 dias, 40 tardes, o povo de Deus não avançava. 40 dias, 40 tardes, o povo de Deus não conquistava mais. 40 dias, 40 tardes, o sucesso a qual se falava do povo de Deus já não se ouvia mais. Se ouvia outra coisa, se ouvia: eles estão com medo, eles estão temendo. É isso que Golias fazia. Falava assim: espera aí, vocês não são aquele que serve o Deus que é poderoso mais do que todos os outros deuses? Então, dê-me um homem aí, dê-me um homem. Você sabe que existe uma pesquisa na psicologia. Eu estou com psicólogo aqui hoje, não posso, deixa eu ler aqui, para não falar nenhum tipo de bobeira. E é pastor e é psicólogo ainda, e é mestre. Quando eu vejo aqui, me dá 2 tipos de medo. Também sou visitado com esse espírito. Parece que ele fica analisando cada passo que eu dou. Mas na verdade ele não está preocupado com isso.
Tem me ajudado muito, mas não está preocupado com isso. E na psicologia, eu estava dizendo que foi feito um levantamento. E sobre a humanidade existem 6 tipos de medos básicos que volta e meia alguém pode sentir. Ou mais ainda, pode ser que essa pessoa ela seja cometida por este medo e ela não avance mais na sua caminhada aqui na terra. O primeiro é medo da pobreza. Eu não sei se você já foi visitado por esse medo, mas tem pessoas que têm muito medo da pobreza. Medo de ficarem pobres, medo de perder o dinheiro. Outro medo, medo da velhice. Quando você passa dos 30, você começa a pensar um pouquinho na velhice. Eu que estou com 34, já tenho pensado um pouquinho. Se quem está... Agora eu entendi porque que vocês viram. Se eu estou com 34, estou com medo, imagina quem está, né? Um pouquinho a mais, né? São tipos de medos identificados pela psicologia. Outro tipo de medo, medo de ser criticado. Outro tipo de medo, medo de perder alguém que ama. Outro tipo de medo, medo de ficar doente. Será que alguém tem medo de ficar doente aí? E o sexto, o medo da morte. Tem pessoas que elas não querem morrer de jeito nenhum, elas acham que vão ficar eternas. Queridos, não seja cometido por isso. Faça como Paulo, a morte para mim é lucro. Ei, é ganho. Você sabe por que muitas vezes nós temos medo de morrer? Porque nós estamos tão apegados a essa terra que é boa, que Deus nos deu, mas aqui nós somos peregrinos, nós somos chamados para viver uma eterna terra ao lado do nosso Deus, que é todo poderoso em nome de Jesus. Amém? Este é o nosso Deus, e esta é a nossa chamada. E a Bíblia diz que Deus, Ele não nos deu espírito de medo. Diga assim: Deus não me deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Diga assim: Deus não me deu espírito de medo, mas de amor, de poder e de moderação. Amém? Você sabe o que Deus precisa para mudar a nossa situação? Ele precisa que a gente use esse espírito que Ele nos deu. Você sabe o que o povo de Israel não estava fazendo? Não estava usando o espírito de amor, de poder e de moderação. Estavam usando o espírito de medo. E com isso ficaram 40 dias paralisados na conquista. Tudo que eu e você precisamos é vencer o medo. É possível que a nossa alma seja visitada por isso. E o apóstolo tem falado que o problema está aqui, ó. Porque se nós vencermos aquilo que tramita aqui dentro, nós venceremos tudo e seremos imbatíveis na nossa chamada. Nada poderá nos deter. Nada. Então tudo que era preciso era que se levantasse uma pessoa, apenas uma pessoa, não era isso que o inimigo queria? O que Golias falava? Falou assim: ó, me dá meu homem aí. Se fosse lá no... É porque era em Israel. Se fosse lá para o lado do Ceará, não tem nenhum cabra-macho aí não para me enfrentar? Seria mais ou menos por aí, né? Se fosse em outro lugar, seria assim: não tem nenhum bichinho arretado aí para a gente pelejar aqui não? E por aí vai. Ele precisava de um homem só. E aí aparece Davi. Davi aparece na história. Sem experiência de guerra, aparentemente, sem instrução bélica, aparentemente, sem armas de guerra, aparentemente, mas Davi tinha tudo que o exército de Israel não tinha. Davi tinha a certeza que Deus era com ele.
se é uma coisa que eu e você temos que ter no nosso coração, independente do tipo de inimigo que se levanta contra as nossas vidas, tentando nos paralisar, é a certeza que Deus é conosco sempre. Está passando por um tempo difícil aí de crise? Deus é contigo sempre. Está passando por algum problema lá na sua casa? Deus é contigo sempre. Está passando algum tipo de problema aí na sua empresa? Deus é contigo sempre. Está com medo do futuro? Deus é contigo sempre. Está preocupado com os filhos? Deus é contigo sempre. Ele é comigo, Ele é contigo. Ele era com Davi, e foi assim que Davi se apresentou. Ele falou: o pessoal aí está com medo, mas eu estou aqui, e em mim existe um outro espírito. No versículo 32, ele diz assim a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. A alma, ela é o nosso campo de batalha. Dentro dela está a nossa mente. E tudo que o inimigo estava tentando fazer, e estava conseguindo, era aprisionar a mente do povo de Deus. A tal ponto que a fé ela era eliminada, e o medo estava sendo aflorado. Mas Davi, tendo sobre ele um outro espírito, não o de medo, a declaração direcionada ao rei Saul era: não desfaleça o vosso coração. Dá uma olhadinha para o seu irmão, fala assim: não desfaleça o vosso coração. Diga mais uma vez, diga: não desfaleça o vosso coração. Este é o espírito que estava sobre Davi. Um espírito diferente. E foi isso que Deus via em Davi. Deus olhava além dos olhos naturais. Deus via que ele poderia usar este jovem, este homem, para poder vencer esta batalha. Sem experiência, sem armamento bélico e sem nenhum tipo de vantagens a seu favor. Mas ele tinha tudo. Aparentemente não tinha nada, mas ele tinha tudo. Pode ser que talvez você olhe para a sua situação hoje, para a sua casa e para a sua família e veja: olha, aparentemente eu não tenho nada, Senhor, mas se eu tenho o Senhor, eu tenho tudo. Pode ser que você olhe para a sua despensa hoje e veja assim: ó, aparentemente aqui não tem nada, mas eu tenho o Senhor, então eu tenho tudo. Pode ser que você olhe para o seu inimigo hoje e seja afrontado na sua alma, sendo tomado pelo medo. Mas se você está declarando, e se isso é uma verdade, se Deus é com você, hoje o medo vai deixar a tua vida, e um outro espírito sairá daqui com você, um espírito capaz de vencer qualquer tipo de gigante, independente do tamanho que ele possua. Amém? Este é o espírito a qual Deus quer derramar sobre as nossas vidas nesta manhã. O espírito que estava sobre Davi. E Davi me ensina muito. Essa história ela me ensina muito. Essa história ela me motiva muito. Porque Davi ele tinha a certeza de que a vitória já estava com ele. Davi, ele sabia que o gigante, ele era poderoso. Davi, ele não era cego. Davi não era bobo. Davi não era ignorante. Davi sabia que Golias era grande. Davi, ele sabia da fama que os filisteus estavam carregando. E Davi, ele sabia que 40 dias e 40 tardes, Golias se apresentava
e ninguém daqueles que aparentemente estavam preparados para vencer essa batalha se colocavam à frente de Golias para entrar no combate. Davi sabia disso. E mesmo sabendo disso, ele se dispõe a vencer o medo e entrar nesta batalha. Acompanhe comigo o versículo 46. E diz assim: hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e tirar-te-ei a cabeça, e os corpos dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às feras da terra, e toda a terra saberá que há um Deus em Israel, e saberá toda a congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. E sucedeu que, levantando-se o filisteu, e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi, e correu para o combate. A sua versão diz isso? E correu para o combate. Versículo 48. A minha diz: correu para o combate. Nós já temos a vitória das nossas mãos. Nós, como igreja, não podemos viver uma vida acovardada pelo medo. Ah, porque a política está assim. Meu irmão, você é a igreja de Jesus. O poder de Deus para a mudança está nas tuas mãos e nas minhas mãos. Ah, porque as finanças, a economia do país está caminhando para isso. Você é a igreja de Jesus. O poder de mudança está nas tuas mãos. A minha família não anda muito bem assim, pastor, está meio esquisito o negócio lá, a gente não anda se entendendo. Meu irmão, você é a igreja de Jesus. O poder de mudança está nas tuas mãos. Olhe para as tuas mãos assim. Vire ela com a palma para os teus olhos e diga assim: o poder de mudança está nas minhas mãos. Diga mais uma vez: o poder de mudança está nas minhas mãos. Diga mais uma vez, diga: o poder de mudança está nas minhas mãos. Amém? Você pode dar um aplauso ao Senhor por isso? O poder de mudança está nas tuas mãos. Esta era a certeza que Davi tinha. Quando nós temos essa certeza, nós não temos medo de enfrentar o inimigo. Nós não temos medo de entrar em um combate. Nós não perdemos tempo, porque aqui diz que Davi, ele se apressa para o combate. Ele não fica encolhido como a imagem que eu falei da igreja ali, temerosa pelo inimigo que estava à frente dela, afrontando ela. Ele dizia: não, este é o momento de dizer chega para o inimigo. Este é o momento de levantar as minhas mãos e dizer basta para a ação do inimigo. Este é o momento de nos posicionarmos como igreja de Jesus e declararmos chega por toda ação das trevas nas nossas vidas, pelo poder do nome de Jesus. Amém? Você sabe aquela tomada que fica na sua casa assim, que às vezes ela estraga, e você passa um dia, você não arruma, você passa 2, você não arruma. É só em casa será que acontece isso? Não, tem na casa de alguém aqui. Aquela lâmpada que queima e você fica assim: vou trocar. A esposa está falando: troca. Você fala: puxa comigo que eu troco. Isso que tem uma dica, né? Do pessoal, né? E de um pastor, que é assim: olha, a esposa chega para o marido e fala: meu amor, você não está entendendo. Veja aquela lâmpada ali, meu amor. É só você que pode trocar essa lâmpada. Não existe ninguém nessa casa com todo esse poder para trocar essa lâmpada. Você está vendo aqui eu e as meninas. Os meninos, eles precisam de um referencial. Amor, esse referencial é você.
Aí fala olhando bem para ele assim, tipo aquele olhar assim de que este é o meu homem, é você. Tudo que nós precisamos entender, que tudo é mudado quando você entende que você é quem Deus está contando para esta mudança. Tudo. Davi, ele entendeu. Davi, ele apresentou um outro espírito, diferente daquele que estava na mente do povo. O espírito de medo. Medo de lutar, medo do amanhã, medo de ficar doente, medo de perder a guerra, medo da crise, medo dessa semana. Tem pessoas que estão apavoradas com a segunda-feira. Chega a segunda-feira, ficam preocupadíssimas, porque terão que resolver os problemas. Queridos, Deus te deu espírito de poder, de amor e de moderação. E todo problema, todo inimigo que se levantar contra a sua vida, hoje tem um fim. O fim dele é contado, é chegado, basta. E Deus vai te dar sabedoria e graça para derrotar este gigante, em nome de Jesus. Diga amém, em nome de Jesus. Amém, aleluia. Este é o nosso Deus. A equipe de louvor, por gentileza. Este é o nosso Deus. Se coloque em pé. Porque o mesmo Espírito que estava sobre a vida de Davi, revestindo Davi com outro tipo de atitude, está aqui hoje. Ele quer revestir a tua alma. Ele pode revestir a tua mente. Ele pode eliminar todo o foco de medo sobre você. Entenda, o seu desafio pode ser grande. E você pode falar: pastor, você não sabe o nível de desafio que eu tenho. Mas eu sei de uma coisa, querido. Eu não tenho ciência do nível de desafio que você tem passado. Feche seus olhos. Mas eu tenho a convicção do Deus que você serve. Eu sei o tamanho deste Deus. Davi sabia o tamanho deste Deus. E tudo que eu e você precisamos é nos levantar em fé, declarando o Deus que nós servimos. E o nosso sucesso está nas mãos deste Deus. Não está na mão daquilo que nós temos. Não está na mão da economia. Não está na mão do governo. Não está na mão do nosso intelecto. Deus pode usar tudo isso, mas está na mão do Deus que nós servimos. O nosso Deus é um Deus grande. O nosso Deus é um Deus poderoso. Não existe inimigo que pare na frente deste Deus e que tenha poder para detê-lo. É chegada a hora de toda paralisia, todo medo na sua conquista, encontrar o fim, encontrar o basta de Deus, pelo poder do nome de Jesus. Levante suas mãos aos céus. Nós iremos adorar esse Deus maravilhoso, esse Deus grande. E logo após estaremos orando em nome de Jesus. Grande é o meu Deus. Diga isso a Ele. Cantarei quão grande é o meu Cante isso a Ele. Deus. Todos hão de ver. Se todos vão te ver, o teu inimigo também vai ver. O teu desafio verá. Meu Deus, quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é
com fé. Pai, é pelo poder e autoridade desse Deus que nós louvamos, um Deus grande, um Deus poderoso, um Deus que não existe inimigo que possa paralisá-lo na sua conquista, porque o poder está nas tuas mãos, e é este poder, através deste Deus, que é grandioso, é que nós chamamos nesta hora, alcançando a vida da tua igreja. Que a tua igreja não seja paralisada na sua jornada de conquista pelo medo, pela ação das trevas, por qualquer inimigo ou por qualquer desafio que se levanta contra os teus filhos, mas pelo contrário, que outro espírito venha sobre a tua igreja. Diga isso a Deus, diga: Deus, eu quero nesta manhã que um outro espírito venha sobre a minha vida, venha sobre a minha mente, venha sobre o meu espírito, venha sobre a minha casa, venha sobre o meu presente, venha sobre o meu presente e venha sobre o meu futuro. É o Espírito de Deus, o Espírito de poder. Pai, eu abençoo a vida dos teus filhos, declarando que eles sairão daqui debaixo desse Espírito, e nenhum medo e nenhum mal irá paralisar a conquista, a caminhada dos teus filhos, pelo poder do nome de Jesus. Hoje, Deus diz: chega, basta de medo, chega de medo, chega de opressão, chega de medo, chega de opressão. Você que recebe, dê um forte aplauso ao Senhor e um grito de júbilo a Ele. Aleluia! Mais uma vez. Que Deus te abençoe. Uma excelente semana. Vá em paz.